Olá pessoal, e a partir de agora a gente vai criar o nosso primeiro circuito dentro da Autodesk no simulador da Arduino, ok? Para quem criou o primeiro projeto, vocês podem clicar no botão editar isto, tá? E ele vai para dentro do projeto, né, da aula anterior, ou vocês podem clicar aqui no botão do Tinkercad e criar um novo circuito do zero. Certo? Eu vou clicar aqui em criar um novo circuito do zero para mostrar para vocês desde o início, ok? Primeiramente vamos colocar o nome do projeto, então vamos clicar aqui e vamos colocar acendendo um LED. Pressionar Enter. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui onde está componentes e vamos clicar e colocar todos, para poder aparecer todos os componentes necessários. Nesse circuito, para acender o LED, a gente vai precisar de uma placa de ensaio. Então a gente vai clicar aqui na lateral direita, no campo de pesquisar, e vamos colocar placa de ensaio. Observe que assim que você digitar a palavra placa, já aparece 3 modelos. A maior, né? Tem mais furos, tem a pequena e tem a mini. Vamos pegar aqui a placa de ensaio pequena. Vamos clicar nela e arrastar. Observe que ela está disposta dessa maneira. Nós temos aqui o sinal de mais, né? Vou clicar aqui para aumentar o zoom. Temos o sinal de mais. E se você passar o ponteiro do mouse, vocês vão perceber que essa circulação verde aqui está indicando que está passando corrente. Qualquer pino que você clicar e arrastar para cá, vai passar a corrente elétrica. Então, nas extremidades, a corrente passa de modo horizontal e na parte do meio, ele passa de forma vertical. Então, observe que aqui no caso, no pino 14, nós temos a corrente passando do modo vertical. Isso em todos. Nas extremidades, horizontal e no meio, vertical. No centro vertical, ok? Para deletar é só você clicar e pressionar Delete, ou vocês também podem voltar, selecionar e clicar na lixeira para excluir. Muito bem, feito isso, vamos pegar agora um componente do LED. Então vamos clicar no X, vamos pesquisar aqui LED e nós temos aqui o LED vermelho e o LED RGB. Nesse projeto, a gente vai pegar um LED comum. Então, vamos clicar e arrastar para cá. Observe que quando você seleciona, né, o componente, aparece aqui a cor dele. Vocês também podem determinar um nome para ele. Eu vou mudar apenas a cor. Eu vou colocar aqui um verde. Observa. Outra coisa muito importante sobre o LED é que no LED a gente tem 2 pinos. Nós temos o cátodo, que é o negativo, e o anodo, que é o positivo. Se você clicar no LED e clicar neste botão, vai aparecer aqui, né, o nome, o que significa a função dele, que é um diodo emissor de luz que acende quando a eletricidade passa através dele, certo? Então, você pode colocar outro LED. Aqui a gente só vai precisar nesse circuito de apenas um. Então, vamos clicar sobre ele e clicar na lixeira. Vamos pegar o nosso LED com o botão esquerdo e colocar aqui no pino 12 e 13. Vocês podem colocar, observem em qualquer posição. Eu coloquei aqui no pino 12 e 13, certo? Agora, a gente vai clicar nesse X para apagar e vamos pesquisar a placa Arduino. Então, vamos digitar Arduino. Observe que ela já apareceu aqui. Vou clicar e arrastar para cá. Observe que o nosso zoom está muito gigante. Então, vamos arrastar um pouco para o lado. Caso você esteja com pouca visibilidade, vocês podem clicar nessa opção para ajustar. Então, vou clicar novamente, observe que vai diminuindo. Ou então usar a roda do mouse, certo? Vou clicar novamente. Muito bem. Vou deixar a minha placa Arduino abaixo da placa de ensaio. Depois eu vou clicar para aplicar o zoom e ajustar. Muito bem. Além disso, a gente vai precisar agora, para acender o LED corretamente, vamos clicar aqui no X e vamos pegar o resistor. O resistor, ele restringe o fluxo de eletricidade em um circuito, né, reduzindo a voltagem para poder controlar a voltagem correta que recebe um determinado componente. Pode ser um LED, pode ser um motor
ok? Então, vamos colocar aqui, nesse resistor, uma determinada resistência. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona e aqui na janela, acima, a gente determina o valor da resistência, certo? Então, eu vou colocar aqui um valor de 300 amperes. Então, eu vou clicar aqui e vou mudar para o valor de amperes. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Observe que as cores, à medida que você muda o valor da resistência, as cores alteram. Vocês vão clicar no resistor e colocar esse resistor nesta posição, entre o pino 13 da letra F até o pino 13 da letra D, do outro lado. Observe que agora a corrente está passando, né, a corrente elétrica aqui. Então, nós temos o anodo ligando no resistor, no terminal 2, que vai para o terminal 1. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Como esse aqui é o catodo, ele é o sinal negativo, então eu vou clicar neste ponto, observe onde está passando a corrente, vou clicar e vou puxar para o GND, que é o sinal negativo da placa Arduino. Então, clico. Se eu quiser mudar a cor do meu fio, eu clico, né? Sempre lembrando que o fio tem que estar selecionado para poder aparecer a janela acima. Então, selecionei aqui o jumper, vou clicar e vou mudar para preto, certo? Para adicionar pontos nesse fio, né, para ficar mais organizado, a gente pode clicar 2 vezes sobre o fio. Clica com o botão esquerdo quando aparecer essa bolinha e arrasta, né, para poder você criar uma comunicação. Depois você clica 2 vezes e arrasta para poder criar essa organização. Eu vou clicar 2 vezes novamente para gerar mais uma bolinha e vou arrastar para cá. Observe que essas linhas azuis, que são as linhas guias, ajusta, né, para poder o seu fio ficar organizado no seu projeto, no seu circuito, ok? Vocês podem arrastar a placa Arduino e criar mais um ponto aqui. Vou clicar 2 vezes, apareceu a bolinha, eu arrasto, apareceu as linhas guias azuis, eu solto. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que o pino catodo do LED está ligado na placa, né, no pino GND da placa Arduino. Feito isso, eu preciso estabelecer uma comunicação aqui no resistor que puxa, né, a ligação do anodo do LED. Então, eu vou clicar aqui no pino 13, só uma vez, apareceu um ponto vermelho. Vou clicar agora no pino 13 digital da placa Arduino para poder adicionar. Após isso, eu vou clicar aqui, observe que o fio está selecionado, né, o jumper, e vou mudar para a cor vermelho. Isso quer dizer o quê? Que nós temos aqui um sinal positivo, que vai passar para o resistor, que vai passar essa corrente para o outro lado, né, da placa de ensaio, que vai chegar até o anodo, que é o sinal positivo, e vai acender o LED quando a eletricidade, né, o circuito fechar aqui com o sinal negativo, que é o GND da placa. Mas para isso acontecer, eu preciso digitar um código que vai verificar o pino da placa, né? Esses 2 pinos, tanto o GND como o pino 13 que vai acender o LED. Ok? Para digitar o código, a gente vai clicar aqui no campo código, em cima. Observe que a gente pode programar de blocos, através de blocos, né? Só clicar e arrastar. Ou a gente pode programar com a linguagem C++. Então, vamos clicar aqui e vamos colocar texto. Caso apareça essa mensagem, né, tem certeza que deseja fechar o editor de blocos, vocês clicam em continuar. Muito bem. Aqui eu vou apagar esse código, é só selecionar e apagar. Ele já traz um código pronto do pino 13, né, que é o projeto que eu estou explicando para vocês. Mas só que a gente vai fazer agora, na prática. Então, vamos selecionar e deletar. A primeira coisa que a gente precisa entender em programação é o princípio, né? A estrutura do código. Então, no Arduino, na linguagem C++, a gente tem primeiro a declaração de variáveis. Então, declaração de variáveis. Depois nós temos
um setup, que é onde a gente vai configurar, certo? E também temos o loop, que é a repetição. Então, essas são as 3 palavrinhas, né, vamos dizer assim, que a gente precisa entender para começar a programar no Arduino. Então, primeiro a gente declara a variável, depois a gente configura, né, os pinos da placa e depois a gente determina uma repetição. Esse é o princípio da programação em Arduino. Claro que dependendo do que você for fazer, né, do projeto que você for criar, você precisa também adicionar uma biblioteca. Então a gente coloca aí um hashtag include. A gente vai fazer isso nas aulas, ok? Então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Vamos criar uma função do tipo vazia, void, e ela vai se chamar de setup. Vamos abrir parênteses e fechar parênteses e pressionar Enter. Aqui dentro do setup é onde a gente vai configurar o pino. Para adicionar um comentário, para a gente entender melhor, vamos clicar aqui na linha 1, vou pressionar espaço e digitar //. // quer dizer que eu vou comentar o meu código, eu vou adicionar um comentário. Aqui seria o que? A parte da configuração. Então, função de configuração. Certo? Vou clicar aqui abaixo. Observe que o comentário ele fica com uma cor diferente. Vocês têm que entender que toda vez que vocês forem colocar um comentário, tem que colocar // no início. Vocês precisam entender que esse comentário ele não vai fazer diferença na placa Arduino, mas é muito bom vocês comentarem todo o código que vocês forem fazendo para poder você entender, né, a função daquele projeto, certo? Então sempre comentem o código de vocês. Abaixo disso aqui a gente vai abrir uma chave. Vamos pressionar Enter e aqui dentro a gente vai precisar determinar o pino que está recebendo o sinal positivo do LED. No caso aqui, o pino 13. Só que a gente precisa declarar isso como variável. Então a gente vai digitar pin mode. Vamos abrir parênteses e assim a gente determina o pino que está sendo usado na placa, que é o pino 13. Então vamos digitar 13, vírgula. Esse pino vai ser o pino de saída, né? Onde o LED vai ficar acendendo e apagando. Então, saída, a gente vai colocar em inglês output, que significa saída. Vamos fechar com parênteses e colocar um ponto e vírgula no final. Vamos adicionar um comentário para a gente entender o que significa isso, né? Aqui seria o pino digital, colocar aqui, pino digital 13 do Arduino, ok? Pressiono Enter, vamos fechar chave, porque eu declarei aqui, né, a função de configuração. Eu vou estar usando o pino 13 da placa Arduino para ele ser como saída, certo? Declarei a variável dentro da função setup. Agora, vamos pressionar Enter e vamos digitar uma outra função, que é a função do loop. Então, a gente vai digitar void, espaço, loop. Abre parênteses, fechar parênteses. Vamos comentar essa linha também, //. Essa é a função de repetição. Ok? Pressiona Enter. Como eu vou configurar a repetição do que eu quero que aconteça aqui nesse circuito, eu vou abrir uma chave. É aqui que a gente determina o que vai acontecer. Então, primeiro a gente configura, determina a variável e depois a gente determina uma repetição ou uma atualização. Primeiramente, eu quero que o meu LED ele fique aceso assim que eu ligar a placa, assim que eu iniciar a simulação. Então eu vou digitar aqui digital write, ou seja, escrever digitalmente dentro do pino 13 o estado alto. Fecho parênteses, ponto e vírgula. O que eu quero dizer com isso?
eu quero que o meu LED, assim que eu iniciar a simulação, ele permaneça aceso, certo? Então aqui eu vou colocar estado como comentário, né? // estado aceso. O estado do LED, né? Vamos colocar aqui para ficar melhor, aceso. Pressionar Enter. Agora a gente precisa determinar quanto tempo o LED vai permanecer aceso. Então eu vou colocar aqui delay, que é espera, abrir parênteses e vou determinar quantos segundos ele vai permanecer aceso. Então eu vou digitar aqui 1000, quer dizer, esse 1000 representa 1 segundo, né, dentro do Arduino. Então fecho parênteses, ponto e vírgula, vamos colocar aqui um comentário, mais um comentário, né? Espere 1 segundo. Então, durante 1 segundo, o LED que está conectado ao pino 13 da placa Arduino, ele vai permanecer aceso, certo? Só que ele tem que desligar, né? Porque se eu fechar aqui, ele vai ficar aceso direto. Então, eu quero criar aqui uma repetição para ele acender e apagar, acender e apagar. Então eu vou pressionar Enter e vou digitar novamente a mesma função aqui agora. Digital right. Vou pegar o pino que eu estou usando na placa 13 e agora eu vou mudar o estado desse pino. Ele estava alto, ele estava aceso, agora eu quero que ele fique desligado. Então eu vou colocar low. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Muito bem, vamos adicionar um comentário aqui, // estado do LED apagado. Certo? Quantos segundos ele vai permanecer apagado? Vamos repetir novamente agora o delay. Delay, pressiono Enter. Delay, abro parênteses, quantos segundos ele vai permanecer apagado? 1 segundo. Então vou digitar 1000 dentro aqui da função delay, ponto e vírgula no final. Para esse código finalizar, observe que eu abri aqui uma chave, então tenho que finalizar com a chave aqui no final. Caso contrário, a simulação, né, do LED acender e apagar, o pisca-pisca, ele não vai funcionar. Certo? Então sempre observe quando você abre uma chave, quando você abre um parênteses, certo? E tem que fechar essas chaves e esses parênteses nas posições corretas, ok? Então vou pressionar Enter aqui na última linha e vou fechar a minha chave. Depois disso, se tudo estiver correto, conforme nós digitamos aqui na programação, eu vou clicar no botão Iniciar Simulação e esse LED vai acender e apagar a cada 1 segundo, certo? Porque a gente configurou aqui o pino 13 da placa. Vamos testar. Vou clicar em Iniciar Simulação. Observe que o LED acende e apaga, acende e apaga. Vocês podem brincar um pouquinho dentro do código, alterando o código. Mas para alterar o código, vocês têm que clicar no botão Parar a Simulação. E aí eu vou fazer com que o meu LED fique aceso durante 5 segundos. E ele desligue a cada 1 segundo. Vou deixar aqui aceso 5 segundos, a gente vai contar aqui no cronômetro e depois ele apaga, certo? Vamos fazer isso. Vou clicar lá no botão Iniciar Simulação e observe. 1, 2, 3, 4, 5, apagou. Depois acende, apagou. Ok? Para poder a gente brincar de pisca-pisca, a gente pode clicar no botão Parar de Simulação e vamos diminuir aqui o delay, né? Agora vou colocar 100 e 100. E agora vou clicar aqui em Iniciar a Simulação. Observe que o LED ele vai apagar e acender muito mais rapidamente, porque eu coloquei aqui um tempo de espera muito curto, menos do que 1 segundo. Vou clicar em Iniciar a Simulação, observe que ele fica piscando. Ok? Então é isso.